Olá, meus queridos, bom dia, um abraço, que Deus abençoe a todos. Estamos aí com mais um vídeo da Palavra de Deus, palavra que Deus colocou no meu coração, e vamos gravar aí em nome de Jesus. Que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1, a seguir. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: Glória a Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsa, e descendo a Jopté, achou um navio que ia para Tarsa. E pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsa, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se ao mar uma forte tempestade. E veio, tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao portão do navio e, tendo-se deitado, dormiu num profundo sono. Deus, essa é a tua palavra. Estamos aqui presentes mais uma vez, Deus, para gravar um vídeo. Deus possa, meu Pai, ao som do Teu Espírito Santo, vir trazer a interpretação dessa palavra e usar como Teu servo e vaso, porque não sou nada, só o Senhor é Deus. Que venha, meu Pai, essa palavra servir de edificação a todos aqueles que ouvir, Pai. Estamos gravando para o canal, todos aqueles que estão está assistindo esses vídeos, que Deus abençoe grandiosamente a sua família, a sua casa. Deus traz essa interpretação para que possamos entender a tua palavra. Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz, é certo que promoverá investidas o tentador. Meus queridos, aqui conta a história de Jonas, né? Sabemos muito bem da história de Jonas, né? Que Jonas, segundo a palavra de Deus, o Senhor chega até Jonas e manda que ele se levante e vá a uma grande cidade, ou seja, de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a presença malícias. Porém, Jonas, ele quer fugir da presença de Deus. Jonas não quer aceitar o chamado de Deus. Meu querido, abra uma janela para falar. Se Deus te manda você fazer algo, faça.
Porque não adianta você querer correr, não adianta você querer fazer, se esconder de Deus, que você não consegue. Deus está em todos os lugares, em todas as partes, os olhos deles estão a todos os nossos derredores. Deus conhece o que você vai pensar daqui a 10, 15 minutos à frente. Deus conhece, Deus já tem o teu plano traçado desde o ventre da tua mãe, quando você nasceu. E a Bíblia conta a história que Jonas, ele quer correr da presença de Deus e ele pega ele desce a Jope e acha um navio que ia a Tarsa. E ele compra a passagem e ele vai. Dizendo ele que ia fugir da presença de Deus. Resumindo a história, mas Deus manda o mar, um grande vento, e faz o mar uma forte tempestade, segundo a palavra fala, e o navio estava a ponto de quebrar. Imagina um vento aí do navio começar a quase quebrar. Eu não sei como é que era o barco antigamente, mas provavelmente era totalmente de madeira, não é como hoje que é fibra, tem parte de ferro, enfim, ferros assim, entre aspas, porque a maioria é fibra, porque se for para o mar é salgado e ferro o ferrugem consome, enfim. E então os marinheiros, eles clamavam cada um ao seu Deus, lançando as cargas, quer dizer, começaram a lançar suas mercadorias, suas cargas no mar, para que o barco não visse despedaçar ou até mesmo afundar no navio para aliviar o seu peso. E Jonas desce o portão do navio e se deita e dorme no profundo sono. Os mestres do navio chegou-se a ele e disse: que tens? Aí fala aqui, ó, no versículo 6 fala assim, ó, e o mestre do navio chega-se a ele e diz: o que tens, dormioco? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele te lembre de nós, para que não pereçamos. Abra uma janela para falar, meu irmão. Quando Deus nos dá um chamado na sua presença, não adianta querer se esconder de Deus. Deus está com você até no seu sono. Até nos seus sonos, Deus incomoda você. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é? Acho que eu pulei alguma coisa. Pulei o 7, ó. Dizendo cada um ao seu companheiro: vinde e lançai sorte, para que sabemos por causa nos veio este mal. E lançamos a sorte sobre... Ou seja, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu entendo aqui que eles fizeram uma pesquisa, uma varredura, até eles achar o problema. Porque aquilo, pelo que eu entendi, o conhecimento, eles entenderam que aquele evento não era normal, não era algo normal para ter acontecido daquela maneira. Porém, o problema era Jonas. Era Jonas que estava ali. E eles fizeram uma varredura. Aí fala aqui, lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos lá. E então, eles disseram, declaram, no verso 8, declara-nos tu agora por causa de
quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de onde e de que povo tu és? Ai, meu irmão, não adianta, meu irmão. Nós somos diferenciados, onde quer que nós estejamos, a luz vai brilhar, meu irmão. A luz vai brilhar. E ele disse: eu sou hebreu. E temos ao Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E então este homem se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado e disse: que te faremos nós para que o mar se... Ou seja, que faremos para que o mar acalmasse aquela tempestade, enfim, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, né? Quer dizer, mais revoltado ainda. E ele disse: levanta-me e me lança ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Meu amado, eu abro a janela para falar. Muitas das vezes tem acontecido muitas coisas nas suas vidas, inclusive na minha, porque nós não temos aceitado o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque nós não temos o chamado daquilo que Deus nos preparou para nossas vidas. Nós não temos aceitado. E Deus, ele vem usando pessoas, até mesmo a sua palavra, talvez os nossos pastores, os nossos líderes, e a gente não tem aceitado o chamado de Deus. E aqui conta a história que eles tentaram voltar ao navio, mas porém não conseguiram. Cada vez mais, ou seja, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais. E então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te provei. E levantou Jonas e o lançaram no mar, e cessou a sua fúria. Aqui conta a história que Jonas vinha fugindo de Deus, resumidamente, para que você entenda, e que Deus tinha chamado a Jonas para ir até a cidade de Nínive, a qual Deus pretendia resgatá-la. E Jonas pega o barco e vai até... compra sua passagem e vai sentido a Tarsa, e lá Deus lhe manda uma tempestade, onde os mestres do barco começaram a fazer uma análise dentro do barco, onde que estava o erro, né? Porque eles queriam saber. E eles fizeram análise, e a análise caiu a Jonas, e eles teve que lançar Jonas no mar. Mas a palavra de Deus conta aqui que antes disso, Deus envia um peixe e engole Jonas.
né, que ele tinha sido lançado no mar. Meu amado e minha amada, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, existem situações em nossas vidas quando não aceitamos o chamado, que é preciso Deus nos engolir, né? Que aí Deus tirar tudo, praticamente tudo da gente. E muitas das vezes isso é um acidente, tá? Muitas vezes isso é um acidente, muitas vezes isso é uma perca do ente querido, para que a gente entenda o chamado de Deus. Tem muitos pastores pregando paralítico porque não aceitaram o chamado de Deus e hoje aceita e sofreram consequência. Então vamos aceitar o chamado de Deus, não vamos fazer como Jonas, não vamos ser engolido, porque Deus tinha um propósito de Deus na vida de Jonas, era salvar aquela cidade. E disse mais: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Quer dizer, ele estava dentro da barriga da baleia. Porque tu me lançaste no profundo do coração e dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as coisas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. E as águas me cercaram até a alma do abismo e me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E desci até o fundamento dos montes. Não. O fundamento dos montes, a terra se encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a vida da presença, da perdição, o Senhor meu Deus. Então, meus amados, não deixe que Deus te jogue dentro da boca, dentro do ventre de um peixe, que Deus te coloque numa situação semelhante, que você esteja dentro da barriga de um peixe, onde você não vê a terra, onde você está ali aprisionado por castigo por você não fazer o chamado de Deus. A Bíblia conta que depois, se não me engano é no capítulo 3, glória a Deus, no capítulo 3, que Jonas vai até Nínive e ele fala que e fala assim, e levanta, e veio a palavra do Senhor da segunda vez a Jonas. Isso já era a segunda vez, depois de tudo que ele passou. Levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a sua cidade muito grande e 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Isso quer dizer sumir, eu vi o significado: sumir, desaparecer, glória a Deus. É uma palavra que requer um pouquinho de usarmos o dicionário. Vamos lá, sumir, afundar, arruinar e destruir. Quer dizer que aquela cidade ia ser destruída, aquela cidade ia afundar, né?
E Deus tinha preparado o chamado de Jonas justamente para isso, para que aquela cidade ela se convertesse, assim como aconteceu. Olha o que aconteceu depois disso. E os homens de Nínive cercaram em Deus, ou seja, creram em Deus, e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Vai vendo. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou-se as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Aí, ó, o que acontece aqui? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhe faria, e não fez. Meus queridos, para que o vídeo não fique muito grande, eu quero te dizer só mais uma coisa diante da palavra de Deus. Erramos muito, somos pecadores, mas há um Deus todo-poderoso que fala lá, se confessarmos os nossos pecados a Deus, cremos, Ele é fiel e justo para nos perdoar quando confessamos e deixamos. Então, meus queridos, não é porque Jonas errou a primeira vez. Não seja como Jonas, meu irmão. Não tente fugir da presença de Deus, porque você não vai conseguir. Os olhos do Senhor, eles estão sobre todos os lugares, e não tem como você fugir da presença de Deus, porque Deus é soberano, Ele é tremendo. Nossa, quando vamos falar de Deus, achamos argumentos muito, porque Ele é tudo em nossas vidas, tá? E outra coisa, quando você tiver um chamado, não passe por isso. Primeiro, não tente fugir da presença de Deus. Segundo, não cause tempestade na vida de alguém porque você não está aceitando o chamado. Talvez está acontecendo algo e o problema é você, porque a solução é você, e talvez você tenha que ser lançado fora para que aquelas outras pessoas não pereçam e que você entenda o chamado do Pai Celestial, tá? E muitas das vezes, em muitos momentos, você se coloca como que você está dentro da barriga de um peixe, porque você não está aceitando o chamado, porque através de você muitas almas vão se converter, assim como aconteceu em Nínive, e é de lá, dentro da barriga do peixe, que você consegue ouvir, é dentro de situações que pode ser semelhante à barriga de um peixe, não que você esteja dentro de um peixe, dentro de uma baleia, dentro do mar, não, mas que você esteja numa situação que você está ali aprisionado, aí você clama a Deus, aí você vai entender. Então não faça como Jonas. Primeiramente, aceite o chamado. Segundo, vá lá e fale de Deus, né? Eu tinha pregado numa mensagem anterior, um vídeo anterior, falando sobre lançar a rede. Vá lá e lança a rede naquela cidade. O que Jonas precisava era isso. Porque o que aconteceu? Depois que veio a palavra de Deus lá no capítulo 3 de Jonas, a segunda vez ele aceitou o chamado e ele começou a pregar naquela cidade, e o povo se converteram daquilo, se cingiram de saco, um sinal de humilhação, um sinal de temor, quer dizer, eles temeram a Deus, Muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. A gente pregamos a palavra de Deus, as pessoas temem, se convertem dos seus maus caminhos, aceita Jesus como seu Salvador, confessas, deixa o pecado e é uma bênção na presença de Deus. Não seja como Jonas, meu irmão. Não seja como Jonas. Aceita o chamado de Deus em sua vida. Aceita o chamado de Deus na sua vida, meu irmão. Que essa palavra fique no teu coração e que você faça
Mas não faça como Jonas. Faça como o Jonas capítulo 3 em diante, que veio a palavra a segunda vez e ele obedeceu. Não precisa, meu irmão, você fugir da presença de Deus. Não tente fugir, ou melhor, porque você vai causar um grande estrago aos outros. Mas aceite o chamado. Não fique numa barriga do peixe, numa situação da barriga do peixe, para depois você ir fazer o chamado de Deus. Mas vá lá e faça. Lança a rede, porque Deus salvou aquela cidade através daquela vida, mesmo Ele querendo ou não. Porque quando Deus tem um propósito na tua vida, quem muda o homem é o Espírito Santo de Deus. No momento que você dá a oportunidade, o Espírito Santo faz morada. O Espírito Santo, ele intercede por você com gemido inexprimível. Tá? Eu discordo de algumas religiões, que eu não vou citar nome, que fala que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo... Eu não sei como uma força, segundo a palavra de Deus, se eu for pesquisar, uma força chora, uma força geme, com gemido inexprimível, não. E o Espírito Santo é uma pessoa de Deus. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Requer um bom estudo, um bom ensinamento sobre isso. E o teu pastor na tua igreja, se você for curioso, suga o teu pastor, suga. Isso eu já ouvi de uns irmãos, tá? Isso não foi coisa que aconteceu da minha vida. Eu fui muito em escola bíblica e pretendo ir mais e mais ainda, porque é uma benção, viu? Mas suga do teu pastor, busca o conhecimento, que você vai entender tudo isso que eu estou te dizendo, tá, meu querido? Um abraço, fica com Deus. Meus queridos e minhas queridas que estão aí ouvindo, mais vídeos vai vir, porque o Senhor vai operar. Fica com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua alma. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Hoje é sábado, aquele abraço. Glória a Deus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes... Ó Deus, nesse momento eu oro, meu Pai, por todos as pessoas que estão assistindo esses vídeos, aqueles que não assistiram. Deus, coloca no seu coração, eles possam, meu Deus, ouvir a tua palavra, assim como foi no vídeo anterior que eu tinha gravado sobre a tua palavra. Eu lançarei, que eles lancem a rede e que também que eles aceitem o chamado de Deus na sua vida, que não precise, meu Pai, passar por tudo aquilo que Jonas passou, para que eles entendam o propósito de Deus em suas vidas. Abençoa sua casa, sua família, todos em nome do Senhor Jesus amado. Eu te peço, eu te louvo, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês, aqueles que gostaram dessa palavra, dê o seu likezinho no vídeo, compartilha, que Deus quer abençoar a tua vida. Não quero título, porque o título só é para Deus, o Todo-Poderoso. Um abraço, que Deus abençoe fortemente a todos vocês. Um ótimo sábado.